Falaremos hoje sobre a independência do vice-reinado da Nova Espanha, atualmente conhecido como o México. Os territórios conquistados pela Espanha na América no período da colonização receberam a denominação de América Espanhola. A colonização da mesma teve por motivação inicial a sua grande concentração de minérios, sendo a principal atividade exploratória da metrópole no local, a qual enriqueceu muito aos custos dessa. A independência da América Espanhola se deu a partir de acontecimentos na Europa, no século XVIII, como a Revolução Francesa, com seus ideais revolucionários de liberdade e independência. A Era Napoleônica, que invadiu os territórios europeus, desestabilizando a corte. A Revolução Industrial, com o surgimento do liberalismo econômico, que teve influência principalmente no fim do Pacto Colonial, uma vez que o liberalismo defendia o fim de qualquer interferência nas economias, exatamente o contrário do proposto pelo Pacto Colonial, no qual a colônia só deveria realizar comércio com a sua metrópole, no caso em questão, a Espanha, e a independência das 13 colônias inglesas, geograficamente próximas do vice-reinado em questão. É também importante destacar como funcionava a sociedade no vice-reinado da Nova Espanha na época, que era socialmente dividida em os chapetones, que eram a minoria da população, composta por homens brancos nascidos na Espanha e vindos para a colônia. Eles representavam os interesses da metrópole, assumindo os cargos de altíssimo poder. Os crioulos, por sua vez, eram descendentes de espanhóis nascidos na colônia. Eram proprietários de terras e comerciantes, que corresponderia à burguesia na Europa. Esses assumiam cargos de segundo escalão. As duas classes citadas anteriormente constituíam a elite local. Os mestiços eram filhos de espanhóis com indígenas, realizavam os trabalhos braçais, servindo os crioulos no campo ou nas minas. Por fim, haviam os índios e escravos, maioria da população. Eles serviam como mão de obra escrava ou de baixo custo para a elite local. Os índios, que apesar de não serem considerados escravos, trabalhavam de forma obrigatória. O processo de independência em si teve por início com as divergências entre os crioulos e os chapetones. Os crioulos desejavam uma maior liberdade comercial, principalmente com a Inglaterra, pós-Revolução Industrial, e os chapetones defendiam o pacto colonial, no qual a colônia só poderia realizar comércio com a metrópole. Assim, surgiu dos crioulos a ideia de que uma independência viria a se tornar a solução para as transições comerciais. Ao mesmo tempo, os índios, mestiços e negros viram a possibilidade de aderirem ao movimento pró-independência, a fim de assegurarem seus direitos e liberdade. Com isso, eclodiu em 1808 o Movimento Popular Revolucionário. Neste contexto, entra a figura inicial, o padre Miguel Hidalgo, que com seu inspirador discurso, conhecido como El Grito de Dolores, liderou um bonde de aproximadamente 100.000 camponeses, mineradores e índios. Nesse processo, eles lutaram e venceram batalhas como a de Del Monte de las Cruces, em 1810, e conquistaram várias cidades, como Guanajuato. Um ano depois, o padre Miguel foi derrotado e fuzilado na cidade Puente del Calderón. Contudo, a luta continuou com um novo líder, o padre José Maria Morelos. Esse foi importantíssimo, pois conquistou todo o sudoeste do vice-reinado e, em 1814, realizou o Congresso de Chilpancingo, no qual proclamou a independência, aboliu a escravidão, votou a Constituição e a restituição de terras às classes populares. Além disso, reestabeleceu a Companhia de Jesus. Todavia, foi preso em Santa Maria e fuzilado na Cidade do México. Apesar de sua morte, a luta não acabou. Entretanto, os movimentos independistas se dispersaram, perdendo forças e ganhando cada vez mais repressões. Nesse período, um nome de destaque foi de Vicente Guerreiro. Devido a mudanças na corte espanhola, os movimentos ganharam caráter elitista, por parte dos crioulos, e não mais das camadas populares. Desse modo, os interesses mudaram. O desejo era instaurar uma monarquia própria com respeito à propriedade e à igualdade política entre os crioulos e os chapetones, sem o fim da escravidão ou uma melhora de vida na classe popular.
Dessa forma, a elite poderia segurar seus privilégios na sociedade. Esses novos interesses chamaram a atenção de líderes militares que antes lutavam contra os movimentos, como Agustín Iturbide, que se aliou a Vicente Guerreiro nessa nova fase dos movimentos. Em 1821, foi estabelecido o Plano de Iguala, que legalizava as novas ideias propostas pelos crioulos. No mesmo ano, pelo Tratado de Córdoba, a Espanha não autorizou a independência. Contudo, se estabeleceu uma monarquia constitucional independente em 24 de agosto de 1821, na qual a posição privilegiada da Igreja Católica seria mantida e os mexicanos de ascendência espanhola seriam tratados como iguais aos espanhóis puros. Os mexicanos indígenas, ou caboclos, os direitos eram limitados. Assim, Agustín se torna rei. Porém, essa monarquia dura menos de 2 anos. Após uma rebelião militar contra a mesma e o fuzilamento do rei Agustín, se instaura a República dos Estados Unidos do México, governada pelo presidente Guadalupe Vitória.